Olá, tudo bem, gente? Eu resolvi fazer essa transmissão. Outro dia eu acabei prometendo que a gente ia falar sobre a China, porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo noticiada e a imprensa não está fazendo a análise correta, considerando os fatores corretos. E eu disse aqui que marcaríamos uma conversa para falar sobre a nossa China, que está na boca de todo mundo, além de ser uma coisa importante e que a gente consome, tem parceria comercial, a maior população do mundo está lá, né? O país de maior população do mundo é a China. O deputado Jair Bolsonaro, candidato a presidente, tem falado sempre sobre parcerias com a China, que não deve fazer, que não podemos vender as coisas para a China, enfim, tem muita gente falando. E então a gente precisa procurar compreender realmente o que é aquele dragão vermelho. E eu não vou falar baseado em achismo simples, não. Há claro que uma literatura vastíssima a respeito, mas eu estou partindo de uma em especial que eu vou recomendar a todos vocês, porque se não for a mais importante, é certamente uma das obras mais importantes a respeito, que é essa aqui, ó, Sobre a China, que foi escrita pelo Henry Kissinger, que é um dos maiores gênios da política mundial. Foi secretário de Estado em várias administrações americanas, funcionário de várias administrações americanas, secretário de Estado muito atuante, que teve um papel fundamental no governo Richard Nixon e que foi, neste período, o responsável pela reaproximação dos Estados Unidos com a China. Portanto, neste livro aqui, recomendo mais uma vez, ele faz relatos fundamentais que ajudam a gente a entender as diferenças culturais, a visão que a China tem de mundo e dela mesma, e partindo disso, considerando isso, a gente consegue fazer uma análise melhor do que essa gente está planejando. Porque vocês viram nos últimos dias, os dirigentes chineses, depois as deliberações do Politburo chinês, eles dando declarações no sentido de que a China vai avançar sobre o mundo. O que é isso? O que isso quer dizer? Eles querem exportar o modelo, como eles falaram também em outra ocasião. O que isso quer dizer? É uma bravata? É um nome, é uma fala por acaso? Então, primeiro que em relações internacionais nada é por acaso. Ainda mais se tratando da China. Os chineses são metódicos, pacientes, prudentes, têm uma noção de tempo completamente diferente, eu quero falar disso, e, portanto, essas declarações de que a China está olhando para o mundo, elas não são meras declarações, elas demonstram uma vontade, uma nova leitura que pode estar acontecendo. Primeiro que é preciso compreender como a China se vê. Note que, por mais que eles sempre tiveram uma cultura muito forte e poderio militar, população enorme, não há grandes... na história militar chinesa, segundo o Henry Kissinger, não há grandes empreitadas de conquistas, vamos dizer assim, campanhas de conquistas. A China nunca investiu fortemente para conquistar novos territórios. E eu vou ser bem simplista nisso. Por que eles nunca fizeram isso? Que os chineses se veem como o império do meio. Significa que tudo sob o céu é do imperador chinês. Ou seja, aqueles territórios fronteiriços, enfim, o que interessar para eles, até a distância que interessar para eles, já era a China. A interpretação que se traz e que o Henry Kissinger coloca nesta obra é praticamente essa, de que
A China não tem interesse, nunca teve interesse em fazer invasões, em conquistas militares, porque aqueles territórios já eram dela. E ela tolerava que esses reinos existissem como estados tributários. Quem vai lá e ganha a possibilidade de comercializar com eles e beber da cultura chinesa. Eles se veem como um centro do universo, onde são uma fonte de civilização e que não queriam ir até outros países, mas aceitavam que os outros países fossem até eles. Como fonte mesmo. A fonte não anda até as pessoas, mas as pessoas é que vão até uma fonte, não é? Então entenderam sempre assim. E mesmo quando foram atacados e tiveram batalhas com potências ocidentais e perderam, eles não trataram isso como um resultado finalista, algo que, perdemos, e agora? Não, é sempre minimizado. Por que isso? Porque sendo eles já o império dono do mundo, entendiam aquelas como reações de rebeldias pontuais e que na escala de tempo chinesa, que é completamente diferente da nossa escala de tempo ocidental, aquilo era absolutamente irrelevante. Um detalhe que passaria num piscar de olhos. A noção de tempo deles é diferente da nossa. Isso é muito importante desta obra que relata essa reaproximação dos Estados Unidos com a China. Eu achei, o que mais me marcou foi essa percepção dos diplomatas americanos, do secretário de Estado americano, em tentar entender isso. Porque no Ocidente, nós passamos a raciocinar o tempo praticamente o tempo de um mandato. É a democracia, né? Até ficou muito curto o nosso tempo, 4 em 4 anos, às vezes 8. Quando a gente fala em 20 anos, aqui no Ocidente é uma eternidade. Nossa, um planejamento de 20 anos é muito longo. Para os chineses, não. Como não há essa troca de poder, não foi construída essa noção de que algo tem que se finalizar rapidamente. Até pela história deles de ser como civilização organizada e desenvolvida muito mais antiga, a noção de tempo é muito mais longa. Então, o que um ocidental falar em 4 anos, o Mao Tse Tung falava para os americanos, isso a gente vai discutir daqui 100 anos. E eles ficavam completamente perdidos. Mas como se ele está falando sério? Sim, ele está falando sério, né? Era isso mesmo. E demorou para os americanos entenderem que essa era a relação de tempo com eles. Então, os chineses, mesmo depois da Revolução Comunista, eram muito apegados e o seu trato, o seu dia a dia, a sua construção do seu Estado ainda era muito fundamentada no confucionismo, que o Confúcio, um pensador chinês, que era como uma espécie de Maquiavel da China, um cara que vendia conselhos, né, para os poderosos príncipes e tal. Ele acabou sendo adotado em determinado momento e toda a formação da burocracia, enfim, passou a ser a partir dos estudos de Confúcio. Então há toda uma postura que difere do Ocidente, também baseada neste tipo de pensamento, que é muito forte ainda. Mesmo após a Revolução Comunista, isso ainda ficou muito presente. Depois teve a Revolução Cultural, com a imposição, a destruição das tradições, a imposição do marxismo, mas essas culturas, o marxismo e o confucionismo acabaram coexistindo. E nesta China mais moderna, que se abriu para se utilizar um pouco mais do capitalismo, fica claro isso, que não há nenhuma vontade em substituir o comunismo, essa China passa, agora os sinais demonstram isso, a fazer uma reflexão, a pensar se a postura que foi colocada até agora, de não avançar, é a postura que será adotada daqui para frente.
Esses líderes comunistas certamente estão revendo isso, vide essas suas declarações. Note que desta formação agora, do comando da China, que são 7 homens, não há nenhum deles que nasceu antes da Revolução Comunista. Todos eles já são nascidos pós-Revolução Comunista, o que torna os laços com a história da própria China, a tradição diplomática da própria China, a visão de mundo da própria China, pode estar aí um pouquinho enfraquecida. Pode já ser um pessoal da cultura forjada no período de poder do Partido Comunista Chinês. Além disso, há sinais claros de avanços por outros países, como estão adquirindo territórios na África, estão dispondo de capital pesadíssimo para a compra de estruturas permanentes em outros países ocidentais, investimentos em energia no Brasil. Então, pode ser que o governante chinês eles estejam planejando uma outra forma de dominação. Eu estou falando no campo da hipótese, porque está tudo sendo estudado ainda e eu estou trazendo aqui por base no estudo do Henry Kissinger, tá, gente? Não estou colocando isso como algo que é certo e estou desenvolvendo, fazendo praticamente uma provocação que todos têm que buscar pesquisar e refletir para a gente entender este movimento todo, porque algo está acontecendo lá. Veja, se havia essa tradição de que não precisamos avançar porque tudo já é nosso, isso não é mais assim. Eles estão dizendo que é preciso exportar o modelo. Diferente do que era dito no passado. Venham, bebam da nossa fonte. A gente não quer ir até vocês, mas vocês podem vir até aqui. Agora não, a gente vai exportar o modelo. Por quê? Certamente esse modelo, diferente do que era a civilização chinesa no passado, que ela se realizava em si, o modelo comuno-capitalista chinês não se realiza em si. Então pode ser por esta razão que eles tenham planejado fazer aí, entre aspas, incursões no exterior. Portanto, eu gostaria que essas falas dos comunistas que lideram a China nesse momento não fossem levadas como meras declarações. Então eles vão comprar tudo para dominar? Eu nem estou afirmando isso. Ainda não tenho condições de afirmar isso. Porque quando você faz parcerias comerciais com uma potência estrangeira, ou com qualquer país estrangeiro, não precisa ser uma potência, ou quando você vende uma empresa, permite que eles façam exploração de riquezas naturais do seu país por um país estrangeiro, o que garante que isso não será usado contra você, país que concedeu ao estrangeiro a exploração da sua riqueza, o que garante que isso não vai ser usado contra você é a prática de mercado. Por que isso? Porque o mercado precisa vender, quem paga mais, há uma lei de oferta e procura, e se o cara explora no seu quintal, ele vai vender para você, inclusive ele consegue te colocar no melhor preço, e assim você não vai ter desabastecimento. Não tem lógica, ele se recusar a vender para você, ele vai quebrar. Não pode. É diferente, e isso é que me incomoda, da situação de muitas empresas chinesas, estatais chinesas. Porque nós estamos falando de estatais de um país comunista que saem dele e vão fazer uma incursão no exterior, num outro país. E ele compra uma empresa, vai prestar um serviço e tudo mais. Sendo ele originário de um país comunista que não atua por lógica de mercado, atua apenas com lógica de poder, de manutenção de poder, o que garante que isso não vai ser usado contra você? No sentido de sabotagem, no sentido de manipulação. Você não tem a garantia de mercado, que é a lógica de sobrevivência, porque esse é um ativo político, passa a ser um mecanismo político de instrumento de exercício de poder do Partido Comunista originário. E isso tem que ser pensado. Eu, economicamente, sou um cara ultraliberal, mas eu não posso negar
que essa realidade. O liberalismo também pressupõe que todo mundo está afim de liberdade. Não que tudo isso seja um pressuposto, né? Sempre haja esse pressuposto, mas é algo que você tem que colocar numa perspectiva real. Então não é tão simples assim e tem que ser considerado o planejamento chinês do futuro para a gente estabelecer relações comerciais ou não relações comerciais, mas essas concessões, privatizações, tem que ser considerado assim. Eu sei que serei criticado por muita gente por estar falando isso, mas é claro que é preciso considerar, porque, como eu já disse, a lógica de mercado, a realidade de mercado pode não estar presente nas ações dessas estatais, que vêm com capital grosso, que podem estar sendo usadas para um projeto de poder, de expansionismo do modelo chinês, que eu ainda não compreendi direito como seria. Por isso que eu estou falando aqui, com muita humildade, sempre no campo da hipótese. Eu sei que com uma civilização tão antiga e desenvolvida em todos os seus campos, ciência, filosofia, enfim, você não pode brincar, simplesmente fazer piada ou achar que a visão de mundo dele é exatamente como a sua. A coisa é bem diferente, gente. Esse foi apenas uma conversa inicial sobre esse tema. A gente vai ter que se aprofundar muito mais e vamos conversar muito ainda ao longo das próximas semanas a respeito dessa questão China. Beleza? Vamos nos preparar porque sim, o dragão é feio pra caramba. Valeu? Peço a todos que compartilhem. Amanhã eu estarei na PUC Paraná debatendo política com os jovens. Vocês estão todos convidados. Amanhã de manhã, às 10h30, 10 horas, está na minha página o evento, eu já compartilhei. Seria muito legal se vocês comparecessem lá. O evento é aberto, a PUC é super confortável. E a gente se fala na sequência. Compartilhem, compartilhem, compartilhem e se inscrevam no canal também. Esse vídeo é importante, vocês viram aí, quem prestou atenção, diferente dos idiotas que vieram aqui para xingar, devem ficar se masturbando e me assistindo, né? Esses petistas burros, mas eu peço para vocês que compartilhem e se inscrevam no meu canal no YouTube também. O Thiago está perguntando, qual a unidade da PUC? Na PUC Prado Velho, tá? Lá mesmo. Vai ser bem legal, alguns vereadores de Curitiba vão participar também. Então é isso, boa noite e até a próxima.